O frio é intenso. Ao abrir os olhos, tudo o que você vê é neve e gelo ao seu redor. O silêncio é profundo, quebrado apenas pelo som do vento. Você não sabe como veio parar aqui, apenas que agora está preso na era glacial. Mas antes de começar, me fale, de onde você está ouvindo essa história? E que horas são aí agora? Seja bem-vindo a mais uma história do canal Fogueira Sonolenta. Você abre os olhos lentamente. O ar frio entra em seus pulmões como lâminas invisíveis. Cada expiração é pesada, gelada, como se o próprio mundo tivesse congelado por inteiro. Ao redor, tudo é branco. Não há cores, não há formas familiares. Apenas um imenso deserto de neve que se estende até onde a vista alcança. O vento sopra constante, arrastando consigo pequenos flocos que se levantam e dançam no ar como poeira congelada. Você não entende onde está. O chão de gelo queima a pele, mesmo através do tecido simples que veste. A sensação de estar perdido é profunda, quase sufocante. É como se o tempo tivesse parado, aprisionado em uma era esquecida. Aos poucos, você se ergue, apoiando-se com dificuldade. Suas mãos tocam a neve fofa, fria, que se desfazem em cristais contra a pele. Cada movimento é pesado. O frio torna o corpo lento e a mente parece demorar a reagir. O silêncio é quase absoluto. Não existem pássaros, não existe o som de água correndo, não existe vida aparente. Somente o vento, uivando entre vales invisíveis, como uma voz antiga e distante. Você sente que essa terra congelada guarda segredos que jamais foram contados. Diante de seus olhos, a imensidão da era glacial se revela. Montanhas cobertas por neve se erguem ao longe, como muralhas de gelo. Planícies brancas se estendem infinitas, sem caminhos, sem direções. Não há nada que indique por onde seguir. Você respira fundo, tentando controlar o ritmo da respiração. O ar frio invade seu corpo e parece congelar os pensamentos. Mas, ao mesmo tempo, há algo de misteriosamente belo nesse cenário. A luz pálida do sol, escondido atrás das nuvens, reflete na neve e cria brilhos que parecem pequenas estrelas espalhadas pelo chão. Por um instante, você se pergunta se está sonhando. Se esse lugar é real ou apenas uma lembrança esquecida, guardada nas camadas profundas do tempo. Mas o frio é real demais. Ele aperta o peito, envolve os dedos e faz os ossos estremecerem. Você começa a dar os primeiros passos. Cada pegada afunda na neve e deixa um rastro atrás de si. Olhar para trás é estranho. Ver aquele caminho marcado, solitário, em meio ao vazio, traz uma sensação de isolamento ainda maior. É como se você fosse a única presença viva em toda essa imensidão. O vento sopra mais forte. Você fecha os olhos por um momento e sente os flocos tocarem seu rosto. Eles se desfazem contra a pele, deixando a marca fria que logo desaparece. É como se a própria era glacial estivesse tentando lembrar você de que, aqui, o frio domina e nada permanece aquecido por muito tempo. Você continua andando, sem destino certo. O som de seus passos é abafado pela neve. Cada passo é um esforço, cada respiração um desafio. E ainda assim, há algo hipnótico nesse caminhar lento, nesse silêncio profundo que envolve tudo. A sensação de estar preso em outra era se intensifica. Você não tem relógio, não há sinais de civilização, não há nada que marque o tempo. Apenas o branco, o vento, o frio e você. Você segue caminhando. Os passos são lentos, pesados, quase arrastados sobre a neve profunda. A cada movimento, sente os músculos resistirem, como se o frio tivesse se infiltrado neles, tornando-os rígidos, cansados. O horizonte permanece sempre o mesmo. Não importa o quanto ande, tudo continua igual, um mar infinito de branco. A neve reflete a pouca luz que atravessa as nuvens cinzentas, criando uma claridade constante, sem sombras definidas, sem variação.
É impossível saber se o dia avança ou se permanece estagnado. O tempo parece não existir aqui. Não há relógios, não há sol visível, não há referências. Somente a sensação de eternidade, como se você estivesse preso em um momento congelado para sempre. A cada olhar ao redor, percebe o quanto o vazio é imenso. Não há árvores, não há rios, não há animais visíveis. O silêncio pesa mais do que o frio. É um silêncio que não é apenas ausência de som, mas sim uma presença em si mesma, tão forte que parece ocupar todo o espaço. Você tenta ouvir algo além do vento, mas não há nada. O próprio bater do seu coração se torna o único som vivo, marcado em um ritmo lento e constante, abafado pelas camadas de roupa e pelo ar gélido. E nesse vazio, até mesmo esse som se mistura ao ambiente, como se o gelo também tentasse abafar sua existência. O chão, coberto por neve, às vezes se abre em pequenas fendas, revelando o gelo duro por baixo. Suas botas escorregam e você precisa se equilibrar, apoiando-se com cuidado. A sensação de perigo é constante, mas ao mesmo tempo calma, como se tudo estivesse acontecendo em câmera lenta. Você ergue os olhos e observa o céu. As nuvens são densas, pesadas, arrastadas pelo vento como grandes massas cinzentas. O sol está escondido, mas uma luz difusa ilumina tudo de forma igual. Não há sombras, não há contraste. É como se o mundo tivesse perdido suas cores e formas, transformado em um quadro eterno de branco e cinza. Depois de tanto caminhar, uma estranha sensação toma conta de você. É como se estivesse andando em círculos, retornando sempre ao mesmo ponto, mesmo que não haja referências para confirmar isso. Cada passo gera dúvida. Para onde estou indo? Existe realmente um destino? Você para por um instante. O vento sopra contra o rosto e o frio parece mais intenso quando está imóvel. A neve, em constante movimento, levanta pequenas ondas que percorrem o chão, como se o próprio solo respirasse. É belo e assustador ao mesmo tempo. Seus pensamentos começam a vagar. Será que sempre esteve aqui? Será que houve um antes? Ou esse é o único agora que existe? O vazio branco não apenas cobre a terra, mas também parece cobrir sua mente, apagando memórias, dissolvendo lembranças. Você sente o peso da solidão. Não há vozes, não há sinais de vida. A sensação é de ser o último ser humano no mundo, condenado a caminhar sem fim nesse deserto gelado. E ao mesmo tempo, essa solidão traz uma calma estranha, quase acolhedora. O frio e o silêncio começam a embalar seus pensamentos, como se o mundo inteiro fosse um manto branco que envolve e protege. Mas, no fundo, permanece a incerteza. O vazio é belo, mas também perigoso. E você sabe que precisa continuar andando, mesmo sem destino, mesmo sem certeza. Pois parar aqui é deixar que o gelo tome conta de tudo. Você respira fundo mais uma vez. O ar entra pesado, frio, queimando os pulmões. E então, continua sua caminhada lenta, afundando passo a passo nesse infinito branco, sem saber o que encontrará adiante. Você continua caminhando. O vazio branco parece não ter fim. Cada passo é igual ao anterior. Cada sopro do vento soa sempre o mesmo, como uma melodia repetida pela eternidade. Mas, de repente, algo muda. Seus olhos captam um detalhe diferente no chão. Entre a neve fofa, há marcas, pegadas. Você para, fixando o olhar, quase sem acreditar. Não são suas, disso você tem certeza. A direção é outra, o formato também. O coração bate mais forte. No meio dessa imensidão silenciosa, finalmente há um sinal de que você não está sozinho. Mas a dúvida surge de imediato. Essas marcas pertencem a quê? Ou a quem? Você se abaixa lentamente. A neve é fria contra os dedos, mas você insiste em analisar. As marcas são largas, profundas, como se algo pesado tivesse passado por ali. Não parecem recentes, a borda das pegadas já começa a se desfazer com o vento, suavizada pelo movimento constante da neve.
Mesmo assim, ainda são visíveis, como um convite ou como um aviso. O vento sopra mais forte, erguendo pequenos redemoinhos brancos ao redor de você. Por um instante, as pegadas quase desaparecem, cobertas pelo pó de neve. Mas logo voltam a surgir, estendendo-se adiante, seguindo em linha reta até perderem-se no horizonte. Você respira fundo. Seguir ou não seguir? A escolha parece simples, mas carrega um peso estranho. Se caminhar atrás dessas marcas, talvez encontre alguém ou algo. Poderia ser uma chance de não estar sozinho. Ou poderia ser um perigo escondido sob o silêncio. Ainda assim, ficar parado não é opção. E, quase sem perceber, seus pés já começam a seguir o rastro. Cada pegada se torna um guia, uma marca que rompe a monotonia do vazio. É como se, de repente, o caminho tivesse se revelado diante de você. Enquanto anda, a mente vagueia. Quem deixou essas marcas? Um animal da era glacial? Um caçador perdido, tão deslocado quanto você? Ou talvez sejam apenas lembranças congeladas de um tempo que já passou. Como se o gelo fosse capaz de preservar não apenas ossos, mas também passos esquecidos. O frio aperta. Você sente os dedos dos pés dormentes, como se não pertencessem mais ao corpo. As mãos tremem, mesmo escondidas nas mangas. Mas a curiosidade é maior que o desconforto. O rastro continua, firme, chamando você para segui-lo. De vez em quando, as pegadas desaparecem sob um amontoado de neve, mas logo voltam a surgir mais à frente. É como se o vento quisesse apagá-las, mas o destino insistisse em revelá-las novamente. E cada vez que elas reaparecem, você sente um arrepio que não vem apenas do frio. O silêncio da paisagem agora parece diferente. Antes era apenas vazio, agora é expectativa. Cada som do vento pode esconder algo além. Cada sombra difusa na neve pode se transformar em movimento. Você percebe que ao seguir aquelas marcas, não apenas rompeu o vazio, mas também trouxe à tona uma tensão silenciosa. O caminho continua, sem fim aparente. As marcas avançam em direção a uma região onde o terreno parece mudar. Mais ao longe, o branco uniforme começa a se transformar em relevos, pequenas colinas cobertas de gelo. O rastro segue para lá, desaparecendo na distância. Você para novamente, observando. O coração bate devagar, pesado, como se marcasse o ritmo da neve caindo ao redor. A sensação de solidão dá lugar a algo novo. Não é exatamente medo, nem esperança. É um misto dos dois, como se cada passo à frente pode revelar tanto salvação quanto perigo. Você respira fundo, deixando que o ar gelado queima mais uma vez os pulmões. E decide continuar. As marcas na neve são tudo o que você tem agora. Um sinal, um caminho, uma promessa. E assim, passo a passo, você se afunda mais nesse mistério congelado da era glacial. As pegadas o guiam cada vez mais fundo naquela imensidão branca. O terreno começa a mudar lentamente. O chão já não é apenas plano, mas se eleva em colinas cobertas de neve endurecida. O vento bate mais forte entre esses relevos, uivando como uma voz que parece vir de todos os lados. Você sente o corpo cansado, as pernas pesam, os pés doem a cada passo. A boca está seca e cada respiração é como queimar os pulmões com lâminas de gelo invisíveis. A sensação de que precisa parar se torna inevitável. E então você vê. Adiante, entre duas rochas parcialmente cobertas de neve, há uma fenda escura. Não é larga, mas o suficiente para chamar sua atenção. Naquele mundo dominado pelo branco, a escuridão daquela entrada parece quase convidativa. Você se aproxima devagar, com passos cuidadosos. O chão se torna mais firme, menos fofo, até que a neve cede lugar ao gelo sólido. A abertura está parcialmente coberta por cristais congelados, como se o próprio tempo tivesse esculpido portões delicados de vidro frio. Ao afastá-los com a mão, sente o gelo quebrar em pequenos estalos que ecam no silêncio.
Lá dentro, a penumbra o envolve. É uma caverna estreita, com paredes lisas de gelo que refletem a pouca luz do lado de fora. Cada parede parece brilhar em tons azulados e prateados, como se o gelo guardasse dentro de si fragmentos de estrelas aprisionadas. Você entra devagar. O som do vento diminui, abafado pelas paredes. O silêncio aqui é diferente, mais denso, quase palpável, como se o ar congelado carregasse o peso de memórias antigas. O frio ainda existe, mas de alguma forma é menos cortante. É um abrigo, mesmo que temporário. Você se senta no chão, apoiando-se contra uma das paredes. A superfície é dura, gelada, mas, comparado ao vento lá fora, parece oferecer descanso. A respiração ecoa dentro da caverna, cada sopro transformado em um sussurro que se perde entre os corredores gelados. Ao observar melhor, percebe que a caverna é mais profunda do que parecia. Um túnel estreito se abre ao fundo, descendo em curvas suaves para dentro da escuridão. É impossível ver o que há além, mas a ideia de explorá-lo desperta tanto curiosidade quanto cautela. Por enquanto, você decide apenas permanecer ali. Os olhos começam a se acostumar com a penumbra e o ambiente revela detalhes ocultos. As paredes de gelo possuem pequenas rachaduras que parecem formar desenhos, como linhas gravadas pela própria natureza. Algumas lembram rios congelados, outras parecem símbolos antigos, quase como inscrições. Mas você sabe que não são letras, são apenas o acaso transformado em formas. O silêncio o embala. O frio, embora constante, parece mais tolerável. Há uma estranha sensação de segurança dentro dessa fenda, como se, por um instante, o mundo lá fora não pudesse alcançá-lo. Você fecha os olhos por alguns segundos e quase consegue imaginar que o tempo parou de verdade, que nada mais existe além desse abrigo. Mas, ainda assim, uma inquietante permanece. O túnel mais profundo chama, como um convite silencioso. Talvez ali haja respostas, talvez haja perigo. Por enquanto, você se mantém onde está, respirando lentamente, tentando recuperar forças. Do lado de fora, o vento continua a soprar. Você o escuta como um murmúrio distante, lembrando que o mundo lá fora ainda é vasto, gelado e implacável. Mas aqui dentro, na penumbra azulada da caverna, há paz suficiente para que seus pensamentos se aquietem. E, pela primeira vez desde que despertou nesse mundo congelado, você sente que encontrou um lugar para descansar. Você permanece dentro da caverna, sentado sobre o chão gelado, tentando recuperar o calor que parece fugir de seu corpo a cada respiração. A penumbra azulada envolve tudo, e a luz que entra pela abertura é fraca, pálida, como se tivesse atravessado séculos de silêncio e frio. Enquanto observa, seus olhos começam a notar detalhes que antes passavam despercebidos. Pequenas irregularidades nas paredes de gelo, rachaduras que se expandem em padrões estranhos, linhas e fissuras que lembram mapas antigos. É como se a própria caverna guardasse histórias, escondidas nas formas que a natureza imprimiu no gelo. E então você percebe algo mais. No fundo da caverna, há fragmentos de ossos espalhados pelo chão. Eles estão parcialmente cobertos de gelo e neve, desgastados pelo tempo e pela erosão. Ao se aproximar, sente um arrepio percorrer a espinha. Esses ossos não pertencem a animais comuns, parecem humanos. Você toca cuidadosamente um deles, sentindo a superfície fria e frágil, quase como se pudesse se desfazer com o menor movimento. O silêncio é absoluto. Cada som que você faz reverbera na caverna, ecoando como um aviso. O vento lá fora uiva e dentro da caverna as paredes amplificam cada ruído, tornando tudo mais intenso, mais real. Enquanto examina o espaço, percebe marcas nas paredes. Não são apenas fissuras naturais. Algumas parecem ter sido feitas deliberadamente. Riscos finos, quase imperceptíveis, formam desenhos abstratos, linhas que contornam formas semelhantes a figuras humanas, animais, símbolos estranhos. Você se pergunta se foram deixadas por alguém que passou por aqui há muito tempo, talvez uma tribo perdida na vastidão da era glacial.
talvez fossem sinais de sobrevivência, mensagens gravadas para quem viesse depois. Entre os ossos e os riscos, há sinais de uma fogueira antiga. Pedras dispostas em círculo, marcas de fuligem no gelo endurecido e fragmentos de madeira fossilizada indicam que alguém tentou se aquecer nesse mesmo espaço séculos atrás. Você sente uma estranha conexão com essas pessoas desconhecidas. Por um instante, é como se pudesse ouvir seus sussurros, suas respirações, o calor que sentiram naquele frio implacável. Enquanto caminha lentamente entre os restos, cada passo faz você refletir. Quem eram essas pessoas? Como sobreviveram aqui, nesse mundo dominado pelo gelo? O que sentiram? O que temeram? O que perderam? A caverna guarda todas essas respostas, mas de maneira silenciosa, quase cruel, deixando que você imagine cada detalhe, completando a história com seus próprios pensamentos. Você se senta novamente, próximo a um dos fragmentos de madeira carbonizada. O calor é inexistente, mas apenas olhar para o lugar onde alguém se aqueceu traz uma sensação estranha de consolo. A presença deles, ainda que apenas vestígios, faz com que você perceba que não está tão sozinho quanto pensava. O passado aqui tem forma, cor, textura, e isso é suficiente para criar uma ponte entre você e aqueles que vieram antes. Os ossos, as marcas, os restos de fogueira, tudo formam uma narrativa silenciosa. É uma história de sobrevivência, de luta, de adaptação e também de solidão. Cada detalhe lembra que mesmo em meio ao frio extremo, ao silêncio esmagador e à vastidão branca, a vida se esforça para existir, ainda que de maneira efêmera. Você se levanta, caminhando devagar entre esses vestígios. Cada passo é meditativo, como se estivesse absorvendo cada história que o gelo guardou. O vento uiva lá fora, constante, lembrando que a caverna é apenas um refúgio temporário. Mas aqui dentro, você sente algo que não sentiu até agora. Respeito pelo passado, pela força silenciosa daqueles que enfrentaram este mundo congelado antes de você. E então, pela primeira vez, sente que está aprendendo algo sobre este lugar. Não é apenas o frio que domina, não é apenas o vazio branco lá fora. É a história invisível, gravada no gelo, nas paredes, nos ossos e nas marcas de fogueira, que o conecta a uma era perdida, tornando sua própria experiência mais intensa e real. Você respira fundo, absorvendo cada detalhe, cada sombra, cada fragmento de vida antiga. E então permanece em silêncio, deixando que o passado o envolva, enquanto a caverna gelada o embala em uma sensação de introspecção profunda, preparando-se lentamente para continuar sua jornada. Você permanece sentado no chão gelado da caverna, observando o espaço à sua volta. O frio ainda é intenso, mas pela primeira vez desde que despertou nesse mundo congelado, há um pequeno sentido de segurança. A caverna oferece abrigo, mas você sabe que apenas o abrigo não será suficiente para enfrentar a noite que se aproxima. É preciso fogo, calor, vida em meio à era glacial. Você começa a procurar entre os fragmentos de madeira e restos de vegetação que encontrou na entrada da caverna. O vento trouxe pequenos galhos endurecidos pelo gelo, algumas lascas de madeira fossilizada e pequenos pedaços de líquen seco. Tudo isso pode ser combustível se conseguir acendê-lo. Cada peça que toca está gelada, frágil, como se pudesse se desfazer entre seus dedos. Você tenta organizar o material, colocando os fragmentos menores por baixo e os maiores por cima, formando um círculo improvisado. O tempo parece desacelerar. Cada movimento é lento, pesado, mas necessário. A concentração é absoluta, cada gesto delicado, cada toque calculado. Você sente o próprio coração batendo em ritmo acelerado, uma mistura de ansiedade e esperança. Respira fundo e lembra-se das técnicas que já ouviu ou leu em histórias antigas. Pequenas lascas de madeira, algum tipo de atrito, atenção ao vento, paciência acima de tudo. O frio queima seus pulmões, mas você não desiste. Cada tentativa, cada faísca é um desafio, mas também um sinal de vida. Finalmente, depois de longos minutos, uma pequena chama surge. Ela é tênue, quase insignificante, mas suficiente para iluminar parte da caverna. O calor é mínimo, mas imediatamente perceptível.
Você sente os dedos dormentes aquecerem gradualmente e uma sensação de conforto percorre o corpo. A fogueira cresce lentamente. O brilho das chamas reflete nas paredes de gelo, criando tons alaranjados e dourados que se misturam ao azul frio natural da caverna. É um contraste impressionante: calor contra frio, luz contra escuridão, vida contra o silêncio gelado da era glacial. Você observa fascinado, hipnotizado pelo movimento das chamas, pelo estalo da madeira queimando, pelo cheiro leve de fumaça em madeira. Enquanto o fogo cresce, você se permite relaxar, fechar os olhos por um momento e sentir o calor se espalhar. O coração, ainda acelerado, começa a se acalmar. O medo e a tensão dão lugar a uma sensação de alívio, mesmo que temporária. Você percebe que o fogo não é apenas calor físico, mas um ponto de esperança, um lembrete de que ainda é possível existir, sobreviver e resistir, mesmo nesse mundo congelado. Você observa mais atentamente, nota que pequenas fissuras nas paredes da caverna começam a brilhar com a luz da fogueira. O gelo reflete as chamas em padrões complexos, quase como se a própria caverna estivesse viva, interagindo com você. As sombras dançam, formando figuras que parecem antigas, antigas como o próprio tempo, lembranças de quem já esteve aqui ou ecos de eras passadas. Você se senta próximo à fogueira, abraçando os joelhos, sentindo o calor. Cada momento torna-se meditativo. O vento uiva lá fora, mas aqui há uma bolha de segurança, uma pausa no tempo. Você percebe que a fogueira é mais do que um recurso de sobrevivência. É um ponto de conexão com a vida, com o passado, com a própria existência. O fogo acende a mente e os sentidos. Você lembra das pegadas que seguiu, dos ossos, das marcas nas paredes. Tudo agora parece mais próximo, mais compreensível. A presença de algo vivo, mesmo que seja apenas o fogo, transforma a solidão em contemplação, o medo em respeito e admiração. As chamas crepitam, lançando calor e luz. Você se permite fechar os olhos por alguns minutos, ouvindo o estalo da madeira e o rugido distante do vento. O corpo sente o calor, a mente sente a calma e a alma, de alguma forma, se sente menos sozinha. A caverna não é apenas abrigo, tornou-se um santuário. O fogo acende a mente e os sentidos. Você lembra das pegadas que seguiu, dos ossos, das marcas nas paredes. Tudo agora parece mais próximo, mais compreensível. A presença de algo vivo, mesmo que seja apenas o fogo, transforma a solidão em contemplação, o medo em respeito e admiração. As chamas crepitam, lançando calor e luz. Você se permite fechar os olhos por alguns minutos, ouvindo o estalo da madeira e o rugido distante do vento. O corpo sente o calor, a mente sente a calma e a alma, de alguma forma, se sente menos sozinha. A caverna não é apenas abrigo, tornou-se um santuário. Você sabe que a noite será longa, que o frio lá fora não diminuirá, que o vento continuará a soprar impiedoso. Mas aqui, ao lado da fogueira, há calor suficiente para enfrentar cada hora, cada minuto. Jens, enquanto observa as chamas dançarem, sente uma estranha sensação de paz, uma conexão silenciosa com o mundo ao redor, com o passado e com a própria força que permitiu que você chegasse até aqui. A fogueira é frágil, mas também resistente, e você entende de maneira profunda que em meio à era glacial, até a menor chama é uma vitória, um símbolo de sobrevivência, um abraço quente em meio ao gelo infinito. O vento lá fora se intensifica. O rugido que antes parecia distante, agora preenche toda a caverna, penetrando em cada fenda, cada rachadura de gelo. A noite cai devagar, cobrindo o mundo com um manto cinza azulado, pesado e silencioso, transformando a paisagem em algo quase irreconhecível. Você sente o frio de forma ainda mais intensa. Não é apenas a temperatura que corta, é a sensação de isolamento que se aprofunda a cada minuto. Cada respiração transforma-se em pequenas nuvens de vapor que desaparecem rapidamente no ar gelado. Os dedos dos pés e das mãos, mesmo protegidos, estão dormentes, e cada músculo do corpo parece reclamar do esforço de existir naquele ambiente implacável. A caverna, que durante o dia parecia um refúgio seguro, agora se torna um lugar de sombras e incerteza.
As paredes de gelo refletem a pouca luz que resta do exterior, criando formas distorcidas e brilhos que parecem se mover sozinhos. É difícil distinguir o que é real do que é apenas uma ilusão criada pelos reflexos e pela sua mente cansada. A penumbra parece viva, como se observasse cada movimento seu. Você olha para as pegadas que deixou ao entrar, agora quase apagadas pelo vento que penetrou na abertura. O tempo e o gelo parecem querer apagar sua presença, lembrando-o de que você é apenas mais um passo perdido na imensidão branca. Mesmo assim, há um fio de curiosidade e coragem que o mantém parado, respirando, atento a cada som. O silêncio é quebrado apenas pelo som do vento e pelo ocasional estalo de uma pedra de gelo se partindo. Cada ruído ecoa, multiplicando-se nas paredes da caverna, tornando tudo mais intenso, mais vivo. Você sente um arrepio que não vem apenas do frio, mas da percepção de que está completamente sozinho, cercado apenas pelo gelo e pelo eco de seus próprios pensamentos. As horas passam lentamente, arrastando-se como se tivessem sido feitas de gelo. Você tenta se manter aquecido, respirando profundamente, movimentando-se pouco para não gastar energia. O cansaço pesa, mas o frio mantém você alerta, cada fibra do corpo consciente da necessidade de sobreviver. É um esforço silencioso, invisível, que parece durar para sempre. Ao olhar para a abertura da caverna, percebe que a escuridão externa parece infinita. Não há estrelas visíveis, apenas nuvens pesadas cobrindo o céu. O vento levanta flocos de neve que giram no ar, formando pequenos redemoinhos que desaparecem tão rapidamente quanto surgem. É uma dança silenciosa, constante, hipnotizante, mas também lembrando que você não tem controle sobre este mundo. Os pensamentos começam a vagar. Você se lembra das histórias do passado, dos sinais que encontrou na caverna, os ossos, a fogueira antiga, as marcas nas paredes. Tudo isso se mistura em sua mente, criando uma sensação estranha de conexão com aqueles que vieram antes. Mas a noite é longa, a solidão profunda, e a mente insiste em imaginar perigos invisíveis, sombras que se movem na periferia de sua visão. O frio, o vento e a escuridão parecem querer consumir cada fragmento de energia que resta. Você fecha os olhos por alguns segundos apenas para sentir o calor perdido escapar ainda mais rapidamente. Cada respiração é difícil, mas necessária. Cada batida do coração, um lembrete silencioso de que você ainda está vivo. Ao longo da noite, você percebe pequenos sinais de movimento lá fora. Talvez apenas flocos de neve, talvez algo mais. Sua mente, exausta e sensível, interpreta qualquer som como uma presença, qualquer sombra como um visitante invisível. Mas você continua sentado, imóvel, permitindo que o tempo passe lentamente, absorvendo cada sensação, cada detalhe da noite congelante. A escuridão o envolve completamente, mas não há medo absoluto. Há apenas respeito pelo poder da era glacial, da força silenciosa da natureza e da consciência de sua própria fragilidade. E de algum modo, esse respeito traz um conforto estranho. Você sabe que a noite é longa, mas que ela também é uma parte essencial desta experiência, moldando cada pensamento, cada emoção, cada lembrança. Você respira fundo, sentindo o frio queimar lar nos pulmões, mas também uma calma profunda que só pode vir da aceitação. E, enquanto a noite avança lentamente, o mundo lá fora permanece inalterado, congelado, silencioso. E você permanece, observando, sentindo, sobrevivendo, cada instante prolongado pelo silêncio e pelo gelo. O vento da noite finalmente começa a perder força. Ainda há um sussurro constante nas fendas da caverna, mas o uivo impiedoso diminui, como se a natureza estivesse respirando mais devagar. Você ainda está sentado junto à fogueira, observando as chamas que dançam e iluminam o espaço gelado à sua volta. O calor que elas proporcionam é mais do que físico, é uma pequena chama de esperança em meio à solidão da era glacial. O amanhecer começa a se insinuar lentamente. Luz fraca e difusa penetra pela abertura da caverna, espalhando tons pálidos de azul e cinza sobre a neve e o gelo.
É um contraste delicado com o calor laranja da fogueira, criando uma paleta de cores que mistura frio e conforto, solidão e segurança. Você observa o mundo lá fora, sentindo que, apesar do silêncio e da imensidão branca, algo mudou. A escuridão da noite foi embora e uma nova percepção surge. O vento arrasta flocos de neve pelo horizonte, formando redemoinhos lentos e hipnotizantes. Cada movimento da neve é como uma dança silenciosa, uma coreografia do frio que continua mesmo quando você não a observa. O gelo, refletindo a luz da manhã, parece revelar detalhes que antes estavam escondidos, pequenas fissuras que formam padrões intricados, cristalinos, lembrando mapas antigos ou desenhos deixados pelo tempo. Você se levanta devagar, sentindo o corpo ainda rígido pelo frio e pelo cansaço. A fogueira, embora frágil, continua a queimar, e o calor que emana dela parece incentivá-lo a explorar o mundo que desperta lá fora. Cada respiração é fria, pesada, mas também revigorante. O ar matinal é limpo, carregado de neve e gelo, quase puro demais para ser humano, e ainda assim revigora de uma maneira silenciosa. Ao olhar para a caverna, percebe a intensidade do silêncio que permanece. É um silêncio diferente do da noite. Agora a presença, a consciência do espaço, do tempo e da própria vastidão do mundo lá fora. O amanhecer não trouxe sons, mas trouxe percepção, clareza, um entendimento silencioso de que você está vivo e, de alguma forma, adaptado àquele ambiente extremo. Você se aproxima da abertura e observa o horizonte. O branco da neve domina a paisagem, mas pequenas sombras e relevos começam a surgir, revelando colinas, pequenas depressões e formas esculpidas pelo vento. O mundo parece interminável e a vastidão da era glacial se mostra em toda a sua magnitude. Mesmo assim, há beleza naquilo, um tipo de contemplação que mistura admiração e respeito pelo que é imenso, antigo e impassível. Enquanto caminha devagar para fora da caverna, sente a neve afundar sob os pés, cada passo criando pequenas crateras que desaparecem lentamente com o vento. O som do gelo estalando sob a pressão dos pés é sutil, mas reconfortante. Você percebe que, ao se mover, participa daquele mundo, tornando-se parte de sua história congelada. O calor da fogueira permanece em sua memória, uma referência silenciosa de segurança e sobrevivência. Mas agora, o amanhecer oferece outro tipo de calor, invisível, mais profundo. É a sensação de continuidade, de que apesar da solidão, do frio e do silêncio, você ainda pode avançar, explorar e compreender o ambiente que o cerca. Você se senta por alguns minutos na neve, observando o horizonte iluminado pelo amanhecer. O céu permanece coberto de nuvens, mas a luz que se infiltra é suficiente para revelar detalhes antes invisíveis. Fendas na neve, reflexos de gelo, pequenas depressões que parecem esconder segredos do mundo antigo. O frio ainda aperta, mas há um ritmo, um tempo próprio que o mundo impõe, e você percebe que precisa aprender a respeitar e seguir esse ritmo. A caverna fica para trás, mas a memória da fogueira e o silêncio da noite permanecem dentro de você. O amanhecer não apenas ilumina o mundo, ele ilumina pensamentos, sensações e reflexões. E enquanto o vento diminui e a luz se espalha, você sente que cada passo à frente será uma continuidade dessa jornada, uma exploração não apenas do mundo exterior, mas também do próprio silêncio, da própria existência. O dia começa e você, por enquanto, permanece ali, observando, respirando, sentindo o frio e a luz, pronto a caminhar novamente na vastidão branca da era glacial. O amanhecer já espalhou sua luz pálida sobre a imensidão branca. A caverna ficou para trás, mas a memória do calor da fogueira permanece viva dentro de você. Cada passo na neve fria é acompanhado pelo som abafado do gelo estalando sob seus pés. Cada movimento é um lembrete de que você está vivo, respirando e capaz de avançar, mesmo em um mundo tão implacável. O vento soprou mais fraco, mas ainda carrega a lembrança da noite anterior, uivando entre as colinas distantes como um sussurro antigo. Você respira fundo, sentindo o ar frio preencher os pulmões, gelando cada vez mais os dedos das mãos e dos pés, mas trazendo também clareza e foco. Cada respiração é lenta, calculada, quase ritualística, enquanto seus olhos se ajustam à luz difusa do amanhecer.
À medida que avança, percebe pequenas mudanças na paisagem. O terreno antes uniforme começa a se dividir em relevos suaves, colinas cobertas de gelo e neve endurecida, algumas quebradas por pequenas fissuras que refletem a luz do sol nascente. As sombras alongam-se e encurvam-se, criando formas que lembram silhuetas antigas de animais, árvores e seres que provavelmente nunca existirão novamente. É uma dança silenciosa entre luz e sombra, passado e presente, que você observa em completa contemplação. A solidão ainda é intensa, mas já não assusta como antes. Você sente a presença invisível do mundo ao redor, reconhecendo cada som, cada movimento de neve ou gelo como parte de um ritmo maior. Os ecos da caverna, os estalos do gelo sob os pés e o sussurro do vento se misturam em uma sinfonia silenciosa, reconfortante, que guia seus passos sem pressa. Enquanto caminha, sua mente retorna às marcas do passado que encontrou na caverna, ossos antigos, restos de fogueira, marcas nas paredes de gelo. Cada sinal parece agora fazer parte de uma narrativa maior, de um mundo que existia muito antes de você chegar e que continuará a existir muito depois. É um lembrete de que, mesmo em meio ao frio extremo, à solidão e ao silêncio, a vida persiste, discreta, resiliente, mas incansável. O horizonte revela à distância algo diferente. Não é apenas branco uniforme, há nuances de azul e cinza, depressões que indicam vales, pequenas elevações que podem esconder algo, talvez abrigo, talvez perigo. O desconhecido chama, mas agora não provoca medo. Provoca curiosidade, uma vontade silenciosa de avançar, explorar, descobrir o que mais este mundo congelado guarda. Você respira fundo mais uma vez, sentindo o frio queimar nos pulmões, mas também a determinação crescendo. Cada passo se torna um exercício de paciência e atenção, observando cada detalhe da paisagem, a textura da neve, o brilho do gelo, a direção do vento, as nuances da luz matinal. É um aprendizado silencioso sobre o mundo, sobre o tempo e sobre a própria capacidade de adaptação. O dia continua a avançar e a vastidão da era glacial se estende diante de você, imensa e indiferente. Mas, apesar da magnitude e da força da natureza, há beleza nesse espaço infinito. Padrões de gelo que refletem a luz como fragmentos de cristal, o silêncio profundo que permite ouvir cada som da própria respiração, o contraste entre a fragilidade humana e a força implacável do mundo ao redor. Você segue, passo a passo, consciente de que cada instante é uma pequena vitória. O frio é intenso, mas você avançou, sobreviveu à noite, encontrou calor e luz na fogueira e agora observa o amanhecer com olhos atentos, coração consciente, mente aberta. A jornada continua e você sabe que o caminho à frente será longo, desafiador e cheio de mistérios. Mas, pela primeira vez, não sente apenas medo, sente também a força silenciosa da própria sobrevivência. E assim você caminha, entre sombras e luz, frio e calor, silêncio e presença, em direção ao que ainda está por vir, pronto a descobrir cada segredo que a era glacial ainda guarda.